Fala tu, fala você, dois dedinhos de café com Jesus para começar o fim de semana e terminar a semana. E a tijolada tá lá em Filipenses 4:7. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus não deve vir depois do resultado, mas na verdade antes, na certeza de que Ele proverá, de que terá o resultado e que apesar das dificuldades você pode confiar que vai ter resultado, né? Que doideira. Uma passagem que Jesus manda os discípulos atravessarem no barco para a terra de Genazaré, se não me engano. E ele manda que os discípulos vão à frente e ele vai depois. E no meio da travessia as ondas estão batendo o contrário do barco e tá todo mundo com medo que não passa nem Wi-Fi. E no meio da noite eis que aparece um homem andando sobre as águas e ainda conhecendo Jesus, sabendo do que ele é capaz, eles tiveram medo e acharam que era um fantasma. Mas Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu. E ainda assim Pedro, não botou fé, falou: se é tu, Jesus, manda eu ter contigo sobre as águas. E aí Jesus: chegue mais, meu pivete. E aí ele desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. É aqui que começa a doideira. Essa paz que a gente deve ter é a certeza e a confiança em Deus. Então naquele momento, a primeira coisa, Deus foi que chegou até eles. Não foi Pedro que chegou até Jesus. Primeiro Jesus chegou a Pedro e depois Pedro foi a Jesus. E no meio do caminho Pedro teve medo e começou a afundar. Mas os caras eram tudo pescador, tudo sabia nadar. Todo mundo sabia nadar e ainda assim ele começou a afundar. Mas ele sabia nadar porque ele não nadou e continuou afundando. Porque ele continuou focado no andar sobre as águas. Então muitas vezes a gente fica focado numa situação e a gente não consegue ter o panorama por uma outra visão, e às vezes a gente se perde no caminho tendo algo ainda para fazer, porque a gente está focado naquilo, só naquilo. Então quando Deus chega próximo de Pedro e dá a mão e Pedro vê realmente que é Jesus, sentindo no toque, então ele volta a andar sobre as águas. Mas essa paz é justamente para que a gente não se perca no meio do caminho, não tenha essa ansiedade de que se vai resolver, se não vai resolver. E quando se traz à tona essa sentimento, essa sensação de que realmente eu confio em Deus e confiar antes que o resultado chegue, é nessa hora que a gente começa a entender que a gente só precisa fazer o que tem que fazer, velho. Muitas vezes a gente vai querer sempre resolver na força do braço, tentar reverter a situação, e a gente só fica ansioso com a coisa que ainda nem aconteceu, o que pode ter o resultado bom, satisfatório, mas que a gente possa compreender que tá caminhando com Deus não é a ausência de problema, não é a garantia da ausência de situações ruins, mas é justamente essa paz de saber que apesar de Ele pode estar resolvendo, Ele estará entrando com a providência, com a estratégia para a gente. E a gente tem que ter essa paz antes do resultado e não depois, porque senão a gente está tendo não uma paz legítima, digamos assim, porque aí a gente só está tendo essa paz porque está vendo o resultado. E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas acredita que pode acontecer. É quando a gente entende, a gente consegue ter essa paz de que vai ser resolvido. Então, vamos lá para o final de semana, com fé em Deus. E outra coisa, apresente a Deus suas petições, porque apesar dele ser onipresente, onisciente, onipotente, saber tudo da sua vida, como começou, como vai terminar,
suas ansiedades, seus pensamentos, tudo, a angústia que você passa. Ele quer que você apresente diante dele, que é para ele saber que é uma confissão de rendimento, que você necessita dele. Então, a partir daí, apresentando essas petições a ele em oração, ele entra em providência e você consegue ter essa paz de que, independente do tempo que demorar, vai ter a solução. Então, muitas vezes alguma coisa passa mais tempo do que a gente programa, mas está no propósito dele e nada foge do controle dele. Então, independente da situação, apresente a Deus em oração e tenha paz no coração antes que o resultado chegue, tendo a garantia de que ele entrará em providência. Vamos lá, bom fim de semana, tchau, obrigado, volte sempre.